Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, quarta-feira, nós temos os nossos temas da semana. Como eu já divulguei aí pelas mídias sociais, nós vamos abordar 3 assuntos durante as próximas quarta-feiras, ok? Hoje nós vamos falar sobre esquerda e direita. E nas próximas quarta-feiras nós vamos falar sobre socialismo versus comunismo e nós vamos falar sobre democracia versus ditadura. São temas bastante interessantes, são temas de atualidade. Vou tentar aqui transmitir para vocês um pouco do meu conhecimento a respeito desses assuntos, ok? Mas para isso, roda a vinheta. Você é um esquerdista. Ah, mas você é um baita de um direitista. Você é de esquerda, você é de direita. Quantas vezes nós não ouvimos esses comentários serem ditos por aí, ou até mesmo escritos, né? Nas redes sociais, nos jornais, na televisão, em vários lugares, não é isso? Então, gente, vamos tentar entender um pouquinho o que é esquerda e o que é direita, tá bom? De novo, eu não tenho pretensões nenhuma de aqui criar uma aula, porque eu, na verdade, não sou filósofo, não sou sociólogo, não sou um cientista político, né? Eu sou um cidadão que adora ler e está sempre muito bem informado, para que eu não passe muitas vezes por situações desagradáveis. Gente, então vamos falar um pouquinho sobre esquerda e direita hoje, assim, de uma maneira bem sucinta, bem transparente, bem clara e de fácil interpretação. Para que a gente possa entender sobre direita e esquerda, é fundamental nós voltarmos, assim, no século XVIII, na época da Revolução Francesa. Lá em 1789 foi implantado um parlamentarismo em função até da própria Revolução Francesa. E aí, dentro desse corpo parlamentar, nós tínhamos 2 divisões muito claras, muito cristalinas, que eram os girondinos, estes considerados conciliadores, moderados, né, e até em algum ponto conservadores, né, e de um outro lado nós tínhamos os jacobinos, né, que eram os mais radicais, os mais exaltados, né, e houve assim um critério de divisão no parlamento francês nessa época, que os conservadores, eles ocupavam a direita do presidente parlamentar e os esquerdistas, vamos chamar assim, ou aqueles que tinham uma visão mais à esquerda, sentavam-se à esquerda do presidente parlamentar. Aqueles que se sentavam à esquerda, né, do presidente parlamentar, na verdade ali tinha um oratório, onde o orador ia lá e fazia um discurso. Então, à esquerda, esse pessoal que sentava, eles eram contrários à monarquia, a favor da Revolução Francesa, né? Eles queriam uma mudança mais radical, levando, assim, ao fim a monarquia, né? Eles queriam, de qualquer forma, dar mais poder ao povo, né? Que o povo se escutasse mais, fosse mais ouvido, né? E com isso, essa ideologia ficou muito relacionada à classe trabalhadora, em função disso. Agora, a direita
né, sentavam aqueles que eram contrários à Revolução Francesa, apoiavam a monarquia, o sistema oligárquico, né, existente na época, né, eles tinham assim uma forte oposição à mudança. Na verdade, eles queriam preservar essa sociedade tradicional, tá certo? E eram muito ligados às tradições com a época, muitas delas eram ligadas à religião, ok? Então, esses valores da direita, eles eram defendidos na época pelo tal dos girondinos, né? Essa divisão, né, entre essa esquerda e essa direita é que gerou a nomenclatura política de hoje, de esquerda e de direita, nos posicionamentos políticos, tá certo, que existem hoje no país. Agora, você vai me perguntar, o que é ser de esquerda? Né? Por quê? Quem é de esquerda? O que tem a esquerda a ver com isso? Né? Por que saiu daí esse nome esquerda? Os ideólogos da esquerda, eles pretendiam aperfeiçoar o mundo, né, por políticas muito voltadas à justiça social. Existia muita desigualdade naquela época, como ainda existe ainda hoje no mundo. E de que forma? Da forma de um Estado grande, de um Estado poderoso, de um Estado que tente, né, fazer com que essas desigualdades sejam cobertas por impostos, né? E o que é direita? Eu vou falar por aqui. Direita, na verdade, eles têm a mesma pretensão. Essa pretensão de mudar o mundo a partir de uma perspectiva idealizada através do passado. Aí vem o conservadorismo, né? Eles procuram manter a sua tradição, né? Eles exaltam os valores nacionais, né? Então, a raiz do pensamento também de direita também remonta ao século XVIII, né? Eu, assim, gostaria até de fazer uma menção que nós temos dois grandes ideólogos e escritores da época, filósofos, né, que foram os pais tanto da esquerda, do liberalismo, né, da ação progressista, quanto da ala conservadora da ala de direita. Um dos grandes ideólogos, filósofos da época foi Jean-Jacques Rousseau, que até hoje ele é muito comentado e tomado como base na formação dos partidos políticos mais liberais. E de um outro lado nós temos o irlandês, o Edmund Burke, né, que foi o grande conservador e o inspirador do conservadorismo até hoje. Ok? Dentro desse aspecto, gente, a gente tem que pensar um pouquinho. O mundo mudou bastante, né? Essa divisão de esquerda e direita muito radical, muito unilateral, não radical, ela com o tempo foi se moldando, né? Por quê? Porque o mundo mudou, né? A sociedade mudou, as exigências com relação ao Estado também mudaram, né? E com isso as duas ideologias, tanto a esquerda quanto a direita, elas tiveram que se moldar aos dias atuais, tá certo? Então, essa divisão direita-esquerda ficou muito complexa. Muito complexa. Ela ficou assim, como é que eu vou te explicar? Um pouco até confusa. Por quê? O que acontece, né? Interesses e novas demandas para que você tenha um Estado perfeito foram surgindo, foram acontecendo, né? Então, os partidos políticos tiveram que se moldar e criaram diversas divisões de esquerda e direita.
Estou colocando aqui um infográfico aqui, né? Para o lado vermelho vai a esquerda e para o lado azul vai a direita, mostrando para vocês que criaram-se novos partidos voltados à adequação dessa nova conjuntura mundial, tá certo? Então, hoje nós temos partidos de centro-direita, partidos de centro-esquerda, partidos de extrema esquerda, partidos de esquerda, como temos partidos de direita e até de extrema direita, né? O problema grande é, na verdade, os extremos. Aqui eu vou fazer um pequeno preâmbulo, eu vou pedir para revelar um segredo importantíssimo, principalmente para os terraplanistas, que o mundo é redondo, tá? O mundo, ele é redondo, entendeu? O mundo... Então, quando nós falamos em extremos, e extremos, eles são muito parecidos, só que com sinais trocados. Então, quando os extremos são muito extremos, eles acabam se tocando, entendeu? Então, pautas da extrema esquerda e da extrema direita, elas são muito parecidas, gente, muito similares, tá certo? Então, os grupos hoje com ideias mais radicais e extremistas, que ficam nessas pontas, né? Eles pegam, literalmente, né, ao pé da letra, certas posturas conservadoras ou posturas progressistas e as conduzem de uma forma até que agressiva, né? Então, gente, não é raro hoje, assim, no mundo moderno, na situação que nós vivemos, com todos os problemas culturais, sociais que existem, que os partidos progressistas e conservadores se associem aos liberais, principalmente no caso da economia. Então, se nós pegarmos os progressistas, né, o pessoal de esquerda, que hoje é a favor do aborto, a favor de cotas raciais, né, a favor de um Estado mais intervencionista, né, nas relações sociais, eles se unem aos liberais de economia, pregando livre mercado, livre iniciativa, né, um empresariado mais atuante, uma indústria privada competitiva, substituindo até muitas vezes algumas funções de Estado. E o conservador, o cara que está lá do lado direito, também ele procura os liberais nessa área econômica. Eles vão procurar os liberais também para formar o mesmo tipo de conceito, né? De livre mercado, de empresa forte, já um consenso geral. Muitas vezes nós temos que agir de forma moderada, mesmo indo para um lado ou talvez indo para um outro lado. Eu quero citar, para terminar aqui, alguns exemplos hoje de países que têm uma política de esquerda, né, como Portugal, como a Espanha, né, como a Dinamarca, e principalmente os países nórdicos, né, mas também com princípios capitalistas enraizados, voltados ao liberalismo. Tá certo? Então, isso é muito possível de ser executado, muito factível, né? É perfeita essa junção de coisas, né? E com isso a gente consegue conviver sem que haja o tal do radicalismo e do fundamentalismo. Então, o nosso bate-papo de hoje, eu preparei aqui uma tabelinha, né? Dentro, lógico, do meu ponto de vista, sobre esquerda e direita. Ok? É mais ou menos aqui o que pensa cada uma das divisões políticas a respeito da filosofia política, do Estado, né? O que pensam a respeito de empresas, o que pensam sobre política econômica,
sobre os gastos públicos, né? O que cada um pensa com relação à igualdade, né, de pensamento, o que cada um desses lados pensam com relação à política de saúde, o que é pensado a respeito de aborto, a respeito do casamento homoafetivo, o que é pensado sobre o direito dos homossexuais, é também sobre o porte de armas, né? Então, eu fiz uma tabelinha que eu vou deixar anexado aqui no nosso canal, ok? Para que vocês possam consultar, de novo, no intuito de outra. Só gostaria, assim, de encerrar e lembrar a vocês algumas personalidades famosas de esquerda, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, acho que um dos mais famosos comunistas que nós tivemos foi o grande arquiteto Oscar Niemeyer, né? Nós temos hoje também muito de esquerda o Chico Buarque de Holanda, né? Assim, em termos de intelectuais, de grandes homens, o Albert Einstein era um cara de esquerda, né? E do lado da direita, nós temos hoje no Brasil, assim, um Bolsonaro, que é uma direita meio estranha, né? Nós temos um pensador de direita radical, que eu vou até me permitir omitir o nome, tá certo? E no âmbito internacional, nós temos o Ronald Reagan, nós temos a Margaret Thatcher, né, como grandes expoentes da ala conservadora, da ala de direita, ok? Gente, eu espero que eu tenha ajudado a vocês a compreender um pouquinho sobre esse assunto de esquerda e direita. Nós vamos entrar no tema de socialismo versus comunismo na próxima quarta-feira, que muitas coisas aí vão também ser esclarecidas dentro deste ambiente, ok? E eu vou pedir para vocês o de sempre, né? Inscrevam-se lá no meu canal no YouTube, curtam lá a nossa página no Facebook, nos acompanhem no Instagram, nos acompanhem no Twitter, ok? E, gente, muito obrigado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que vocês estão me vendo, de novo, ok? E no próximo sábado, às 18h30, nós temos as polêmicas da semana. E essa semana, gente, começou bem, hein? Estamos cheios de coisas para comentar, tá bom? Pessoal, obrigado. Tamo junto.